Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, vamos explorar um dos países mais encantadores da Europa, a Áustria. Vamos fazer uma viagem no tempo, entendendo como essa nação se formou, quais foram as suas grandes transformações e como a sua história moldou o que conhecemos hoje. Vamos começar pelo início. A história da Áustria remonta à época dos romanos. No século I a.C., esta região era habitada por povos celtas e, mais tarde, conquistada pelo Império Romano. A cidade de Viena se estabeleceu como um importante ponto de comércio e defesa militar. Com a queda do Império Romano, a Áustria passou por uma série de invasões e mudanças de controle. Vamos dar uma rápida olhada nesse período conturbado. Durante a Idade Média, o território da Áustria foi governado por várias dinastias. O mais notável foi os Babenberg, que unificaram a região e estabeleceram a cidade de Viena como sua capital. Em 1192, a Áustria se tornou o Ducado da Áustria, marcando o início da sua autonomia em relação ao Sacro Império Romano. Mas não parou por aí. O século XIII trouxe a dinastia dos Habsburgo, que se tornaria uma das mais poderosas da Europa. Os Habsburgo expandiram suas terras por meio de alianças e casamentos políticos, e em 1452, um dos seus membros, Frederico III, foi coroado como imperador do Sacro Império Romano. Uau! Um verdadeiro ponto de virada. Com os Habsburgo no poder, a Áustria ampliou suas fronteiras. No início do século XVI, a chegada da Reforma Protestante trouxe tensões religiosas à região. O conflito entre católicos e protestantes resultou na Guerra dos 30 Anos, que devastou grande parte da Europa, incluindo a Áustria. Mas a Áustria não foi derrotada. O Tratado de Westfália, em 1648, trouxe um alívio temporário, e a Áustria emergiu mais forte do que nunca. A partir daí, os Habsburgo se concentraram em expandir ainda mais seu império, adquirindo territórios como a Hungria e a Boêmia. Essa expansão não só aumentou o poder político da Áustria, mas também a diversidade cultural e étnica. Agora, chegamos a um dos períodos mais fascinantes da história da Áustria, o século XIX. A Revolução Francesa e as guerras napoleônicas influenciaram bastante a política europeia, e a Áustria se viu no centro das mudanças. Em 1804, o imperador Francisco II proclamou o Império Austríaco. Isso foi um reflexo da necessidade de unidade e centralização em um tempo de revoltas e nacionalismos emergentes. No entanto, a Revolução do Povo Austríaco em 1848 foi um chamado por reformas. A ideia de um Estado-nação estava ganhando força. Apesar de não ter sido bem-sucedida, essa revolução marcou um ponto importante na luta pela liberdade e autonomia. Como resultado, o Império enfrentou o descontentamento que levaria, eventualmente, à sua fragmentação. Em 1867, o Compromisso Austro-Húngaro estabeleceu a monarquia dual da Áustria-Hungria, permitindo uma certa autonomia à Hungria enquanto mantinha o poder central dos Habsburgo em Viena. Esse foi um período de grande desenvolvimento industrial e cultural para a Áustria, com figuras como Gustav Klimt e Sigmund Freud emergindo durante essa época. Mas o que acontece a seguir? Em 1914, a Áustria-Hungria entrou na Primeira Guerra Mundial, o que teve consequências desastrosas. Com a derrota, o Império entrou em colapso em 1918, resultando na criação da República da Áustria. O cenário político tornou-se instável e, em 1934, o país foi batizado de Primeira República Austríaca. Avançando um pouco mais, chegamos ao período do nazismo. Em 1938, a Áustria foi anexada à Alemanha nazista durante o Anschluss. Esse foi um marco trágico na história do país. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos austríacos participaram da máquina de guerra nazista. Após a guerra, a Áustria foi dividida entre os aliados e ocupada, mas conseguiu restaurar sua neutralidade em 1955. Essa decisão de neutralidade se tornou um pilar crucial da política externa austríaca. Diretamente, a guerra trouxe grandes mudanças culturais. O país começou a se reerguer e a expandir novamente sua identidade nacional. A música clássica sempre foi uma parte importante da cultura austríaca, e esse amor pela música foi revitalizado. Com compositores como Mozart e Beethoven nascidos aqui, a Áustria se destacou como um centro cultural na Europa.
Nos anos 90, a Áustria experimentou um novo crescimento econômico, se unindo à União Europeia em 1995. Desde então, o país tem se posicionado como um importante ator nas discussões internacionais, especialmente em questões relacionadas à paz e direitos humanos. Hoje, a Áustria combina uma rica história com um estilo de vida moderno. É um destino popular para turistas, atraindo pessoas de todo o mundo para suas paisagens deslumbrantes, festivais culturais e, claro, sua deliciosa culinária, como o famoso Schnitzel e a torta Sacher. Então, pessoal, essa foi uma breve visão geral da história fascinante da Áustria. Desde suas raízes romanas até a Europa moderna, sua trajetória é cheia de eventos significativos que moldaram o continente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima, onde continuaremos nossa jornada pela história e cultura dos países que nos cercam.